Olá, bom dia, graça e paz mais uma vez, meus amados irmãos, você que nos acompanha, você que está sempre ligado aí no canal do YouTube, acompanhando as pregações aí, as mensagens que nós temos colocado aí para a edificação da sua vida. Nesta manhã eu gostaria desse devocional de falar com você a respeito de um homem de fé chamado Josué, mas que por hora estava com medo de fazer a obra, porque o seu grande tribal, o grande líder, havia morrido, que era Moisés. Josué capítulo 1, versículo de número 1, diz a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, eu tenho dado, como permitia Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, a toda a terra dos heteus, até o grande mar, até o grande poente para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a dar a seus pais. Então somente esforça-te muito corajoso, teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, ser corajoso, ser forte e corajoso? Não te mandei eu, não te espante, não te espasme, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares? Então deu ordem a Josué, os príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos da comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dará o Senhor, a vossos Deus, para prosseguides. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós temos agora, nesses últimos tempos, nos últimos dias, visto muitas coisas acontecendo no mundo. Diversos problemas têm acontecido na nação, diversas coisas aconteceram, muitas tribulações, muitas lutas vieram, e nós, como povo de Deus, nós estamos clamando o Senhor. Jeremias disse no versículo 33 do capítulo 33 de Jeremias, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Nós temos feito isso, temos feito muitas outras coisas. Nós temos buscado realmente a presença de Deus e buscado falar do Senhor todo o tempo. Neste livro de Josué, o capítulo 1, Deus está falando com Josué a respeito de confiança. Josué estava acostumado a ser guiado por um servo tribal, que era Moisés, o maioral das tribos de Israel. E ele era um dos líderes tribal maiorais daquela tribo. E naquele tempo, uma pessoa, quando era um líder, tudo que acontecesse no meio daquele povo, e ele sendo o líder daquele local, qualquer responsabilidade maior viria para Moisés. E Josué, ele viu muitas coisas acontecendo com Moisés na caminhada no deserto. O povo reclamava, murmurava, reclamava de tudo que Moisés fazia. E Josué sempre assistindo aquilo de perto, porque Josué estava sempre do lado ali, servindo a Moisés. Então, quando Moisés morreu, e Josué agora tem que assumir o posto de líder tribal, do maioral das tribos de Israel, Josué está com medo de levar o povo a seguir a vontade de Deus, porque era muito difícil falar com aquele povo. Era um povo rebelde, um povo insensível, um povo que não tinha sensibilidade, insensível, muito insensível. Então, Deus fala com Josué e o anima. E disse Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, peleja agora, passa esse Jordão, e tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Então a promessa de Deus, ela não vai mudar. Ela não muda para a nossa vida. Nós vemos que hoje o mundo está numa crise global por causa da desobediência lá de trás.
Tudo que está acontecendo agora são coisas que já estavam caminhando para este acontecimento. Jesus deixou escrito em Mateus capítulo 24, do versículo 14 em diante, Jesus deu os sinais da vinda do Filho, da sua vinda e das tribulações e dos rumores de guerra. E ele disse naquela profecia que haveria nação contra nação, povos contra povo, reino contra reino, sogra contra genro, genro contra sogra, pai contra filho, filho contra mãe, e assim sucessivamente aconteceu. E nós temos visto agora muitos sinais e maravilhas sendo feitos pela parte de Deus na terra. E nós estamos vendo também que o mundo está mudado. Aqui mesmo no Nordeste não chovia tanto como tem chovido agora. Tem chovido muito, sinais e maravilhas da natureza estão aparecendo. Nós estamos passando por calamidades, nós estamos passando por tribulações, e aqui diz no texto, desde o deserto ao Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até ao mar, para o grande poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus não está desamparando a nossa nação. Deus não está desamparando o reino que Ele próprio criou. Acontece que o ser humano, o homem, estava degradando demais a terra. O homem estava destruindo a terra que Deus criou para que nós pudéssemos ser prósperos sobre ela, andar sobre ela. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 1, diz a parte A, fala: e serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, tu serás bendito no campo, bendito na cidade, bendito será o fruto da vossa amansadeira, bendito será o fruto do teu ventre, e onde colocar a planta dos seus pés, eu vos tenho dado, será abençoado, prosperará. Acontece que nós deixamos de ouvir a voz de Deus, e nós começamos a degradar a nossa própria nação, a nossa própria terra. E o coronavírus, ele é simplesmente só uma desculpa para que tudo isso esteja acontecendo, da forma que Jesus profetizou, que haveria pestes, calamidades, tremores, rumores de guerra, muita fome e muita doença. Tudo isso já aconteceu. Nós temos visto dia após dia homens, um degradando como gladiadores, um matando o outro. Muitos com inveja um do outro, muitos com inveja do ministério do outro. Se o outro cresce um pouco mais, o outro fica irado. Jesus disse tudo isso, que haveria muitas coisas por causa do nome dele. E apareceria muitos falsos profetas e enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos. E nós devemos agora nos orientar. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 fala: assim como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e jamais chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, nós temos visto muitas coisas acontecendo no nosso meio. Muitos rumores de guerra têm acontecido. Já teve terremoto, teve peste de várias maneiras, em vários lugares. Teve muita fome na África, muita fome aí na Ásia. E nós vimos que tudo isso que está acontecendo foi profetizado. E Deus disse a Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus não abandonou a nação, Deus nunca nos abandonou. A Bíblia fala que pode a mãe esquecer de amamentar o filho, mas todavia eu, Senhor, não esquecerei de ti. Isaías fala isso. E nós sabemos que a profecia de Deus, a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não voltará vazia. É tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Ele diz no versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a seus pais. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é um para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria alguma coisa e não cumpriria? Ele nunca vai mentir. Então aqui está sobre juramento, sobre a palavra do Senhor. O problema é que nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Então começou a vir rumores e rumores de guerra. Peste, fome, terremoto. Tudo isso aconteceu no nosso meio. Agora, querido, nessa manhã, eu quero lembrar você de uma palavra profética que Jesus deixou. Jesus disse em João 14, verso 1. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós temos que buscar a presença de Deus e buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu e você precisamos nos converter de verdade. Buscarmos a entender a vontade de Deus para nós. Olha o que fala o versículo 10. Josué capítulo 1, verso 10. Então deu ordem a Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, proveide-vos
de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuídes. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, no meio da tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dará esta terra. Então, a profecia de Deus não mudou. Deus nunca deixou de nos abençoar. Nós é que paramos de ouvir a voz de Deus. E nós só voltamos a ouvir agora. Nós vimos no começo do ano, no meio da tribulação, no meio da bagunça, no meio de tanta coisa que tem acontecido, alguém colocou Jesus numa escola de samba, no meio de uma ala, no meio de um calçadão, no meio de uma apoteose, o diabo ali abusando ali, massacrando Jesus ali, e fazendo ali uma sátira com a palavra de Deus. E hoje nós temos visto aí o que está acontecendo com o mundo. Blasfemadores. Esses são chamados de blasfemadores. Mateus capítulo 12, versículo de número 30. Olha o que fala a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, verso 30. Eu vou ler aqui para você me acompanhar. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no que há por vir. Então, os homens, as pessoas blasfemaram de Deus e deixaram de ouvir a voz de Deus e blasfemaram contra Deus naquela ocasião. E agora nós estamos vendo aí muitas tribulações que estão acontecendo. É porque a nação tinha parado de buscar a Deus. A Bíblia fala em 1 Crônica, em 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu, o Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos, atentos os meus ouvidos, abertos os meus olhos, para a oração que for feita neste lugar. Querido, nessa manhã que você possa ser tocado pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo e ser tocado pela vontade e a graça de Deus. Fiquem todos com a santa paz do Senhor, que Deus possa abençoar cada um de você no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, nunca blasfeme da obra de Deus. Se você colocou a mão no arado, se tornou um cristão, não volte atrás. Ai daquele que bota a mão no arado e depois o abandona. Melhor que haverá nunca ter nem conhecido. É melhor servir a Deus. Nós temos que temer a Deus. Temer o Senhor de todo o nosso coração. O temor é o princípio da sabedoria. Amém? Provérbios 16:1. Leia depois, você vai ver que você pode até fazer projeto e planos, mas tudo vem dos lábios do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um abraço.